Então você tem 11 anos, acabou de devorar um prato de macarrão com queijo e bolo de aniversário. Você e seus amigos correm animados para pular na piscina azul em um dia quente de verão, mas sua mãe te para e diz para esperar 30 minutos antes de nadar. Ela grita isso do outro lado do pátio. Todos nós já ouvimos isso de nossos pais, amigos e até professores. Não nade até 30 minutos após comer. Resista à tentação, mas por quê? Há uma crença antiga de que, quando o sangue se desloca para o trato digestivo, para ajudar a processar os alimentos, ele é desviado de outras partes do corpo, como braços e pernas, que precisamos para nos manter à tona enquanto nadamos. Se não tivermos energia suficiente circulando pelos nossos membros para nos manter em movimento, poderíamos nos afogar. Sim, nosso corpo precisa de um aumento do fluxo sanguíneo para a digestão, mas não tanto a ponto de interferir no funcionamento adequado dos nossos membros. Desde o momento em que comemos até que o alimento saia do estômago e avance no processo digestivo, leva cerca de 4 horas. Durante essas 4 horas, parte da energia e do oxigênio que removeriam o ácido lático acumulado nos músculos é desviada para ajudar na digestão, mas ainda temos mais do que o suficiente para um mergulho bem-sucedido. O pior que pode acontecer é sentirmos alguma dor de estômago ou cãibras musculares, mas não vamos nos afogar. O mito do afogamento veio de um panfleto dos escoteiros da América de 1911, que dizia que nadar logo após comer resultaria em cãibras perigosas. O que começou como uma tática de medo persiste há mais de um século. Boas notícias para todas as crianças inquietas. Não é verdade. Isso também não é o único mito que muitos de nós acreditamos cegamente. Será que a Grande Muralha da China é visível do espaço? Comer cenouras realmente melhora a visão noturna? E estalar os dedos ou beber café pode impedir nosso crescimento? Embora a maioria desses mitos sejam inofensivos, alguns se transformaram em conspirações com implicações maiores. Uma dessas conspirações é a crença de que grandes empresas farmacêuticas estão propositalmente escondendo a cura para o câncer para proteger seus empregos. A teoria conspiratória sugere que as grandes farmacêuticas nunca encontrarão uma cura para o câncer, porque isso significaria a falência delas. Alguns acreditam que o ciclo de arrecadação de fundos dessas empresas é autossustentável, preferindo financiamento contínuo em vez de uma cura. Mas isso não é verdade. O câncer é uma coleção de doenças relacionadas, cada uma com suas próprias complexidades. A teoria simplifica demais a realidade de que desenvolver múltiplas curas para vários tipos de câncer é extremamente complicado. Não se trata de ocultar uma cura, mas sim do desafio envolvido. Além disso, essa teoria da conspiração ignora as tecnologias incríveis que estão sendo desenvolvidas na luta contra o câncer. Um dos exemplos mais interessantes é a empresa chamada Celsee Corporation, que está transformando o tratamento do câncer, afastando-se das experiências duras da quimioterapia e da cirurgia. Celsee, uma empresa de biotecnologia, desenvolve produtos de imunoterapia para câncer, doenças autoimunes e infecciosas são revolucionários. Você pode não perceber, mas nosso sistema imunológico combate o câncer continuamente. Conforme envelhecemos, nosso sistema imunológico enfraquece, tornando-nos mais suscetíveis ao desenvolvimento de câncer a cada ano que passa. A Celsee acredita que é possível fortalecer o sistema imunológico para combater o câncer novamente. Eles criaram um medicamento imunoterápico anti-câncer, que é administrado antes de cirurgias, radiações e quimioterapias, que geralmente destroem o sistema imunológico. Este medicamento demonstrou uma taxa de sobrevivência de 73% em 5 anos para pacientes com câncer de cabeça e pescoço, comparado a 45% sem ele. Para saber mais, você pode visitar csi.com e apoiar a missão deles de revolucionar o tratamento do câncer. Você está cansado de clichês motivacionais com promessas vazias e otimismo irrealista? Descubra como melhorar sua vida de forma prática e honesta com o e-book Viva Sem Ilusões, o Manual de Desenvolvimento Pessoal. Ele oferece uma abordagem inovadora e cética ao desenvolvimento pessoal. Aprenda a se conhecer de verdade, definir metas realistas e encontrar equilíbrio emocional. Clique no link da descrição e adquira o seu. Voltando ao assunto. Portanto, a indústria de pesquisa do câncer não é uma grande mentira. Eles estão fazendo progressos reais. Mas, como você verá no restante deste vídeo, às vezes uma mentira simples é mais fácil de aceitar do que uma verdade complicada. Acreditar que alguém ou algo, como a indústria de pesquisa do câncer,
está tentando prejudicá-lo, certamente não é um caso isolado. Desde a década de 1950, algumas pessoas acreditam que a adição de flúor às fontes públicas de água é um ato malicioso do governo, e não um método para melhorar a saúde dental. Na década de 1930, cientistas descobriram que o flúor, um elemento naturalmente presente na água, podia prevenir a cárie dentária. Isso levou à ideia de adicionar flúor aos suprimentos públicos de água. Apesar de alguma resistência inicial, estudos nas décadas de 1940 e 1950 concluíram que qualquer dano potencial do flúor extra era improvável. Ainda assim, isso não impediu a circulação de teorias da conspiração. Uma dessas teorias foi popularizada no filme Dr. Fantástico, de 1964, no qual o personagem General Ripper alega que a água fluorada faz parte de um esquema do governo para controlar a população. Essa desconfiança em relação à adição de flúor na água continua até hoje, mesmo com inúmeras evidências científicas apontando os benefícios do flúor para a saúde dental. Essas teorias conspiratórias persistem, porque é mais fácil para algumas pessoas acreditar que há um plano malévolo por trás de práticas amplamente aceitas, em vez de entender as complexidades e nuances das decisões científicas e de saúde pública. O caso do flúor na água é apenas um exemplo de como uma mentira pode parecer mais confortável do que a verdade, e como a desinformação pode perdurar ao longo do tempo, influenciando a percepção pública e criando desconfiança nas instituições. A fluoretação está destruindo os humanos e tornará a América suscetível a uma tomada comunista. Alguns integrantes do movimento anti-fluoretação aderiram a essa teoria, enquanto outros simplesmente a veem como um remédio sendo imposto a eles. Essa narrativa ainda é forte. Algumas pessoas acreditam que a adição de flúor é apoiada pelo lobby do açúcar para incentivar o consumo de doces sem preocupação com cáries. Cidades em todo o país estão começando a remover o flúor da água potável em resposta a essas preocupações amplamente infundadas. A Academia Americana de Pediatria afirma que o flúor é uma maneira segura e barata de melhorar a saúde bucal das crianças. Isso realmente não mudou desde o início. A primeira cidade nos Estados Unidos a adicionar flúor à sua água foi Grand Rapids, Michigan, em 1945. 11 anos depois, as cáries entre 30 mil crianças em idade escolar diminuíram em 60%. A Associação Dental Americana considera a fluoretação a medida de saúde pública mais importante para prevenir cáries. Vamos examinar mais de perto outro risco relatado ao corpo humano na teoria da conspiração dos chemtrails, que foi desmentida. Você já viu aquelas faixas brancas que os jatos deixam no céu? Existe uma crença generalizada de que são produtos químicos sendo pulverizados intencionalmente por motivos sinistros. Por quê? Alguns acreditam que é uma forma de controle mental, outros pensam que é um veneno, e há quem acredite que o governo pode alterar o clima com esses chemtrails. Mas o que são realmente? As faixas brancas são chamadas de trilhas de condensação. Elas aparecem quando o vapor d'água se condensa e congela ao redor dos gases de escape de um avião, produzindo cristais. É o mesmo princípio por trás de porque às vezes vemos nossa respiração em temperaturas mais frias. Em baixa umidade, esses cristais se dissipam e desaparecem. Em alta umidade, eles permanecem e criam trilhas de vapor visíveis. A diferença explica por que alguns aviões deixam trilhas de condensação e outros não. Mas como essa teoria surgiu? Provavelmente começou com um artigo de pesquisa da Força Aérea dos ESA de 1996, que descrevia um futuro sistema de modificação climática para alcançar objetivos militares usando forças aeroespaciais. Décadas depois, essa ideia ganhou força. Um estudo de 2017 com 1.000 pessoas descobriu que cerca de 10% delas acreditavam completamente na conspiração e quase 30% achavam-na parcialmente verdadeira. Em 2021, uma postagem no Facebook afirmou que o presidente Joe Biden manipulou o clima através dos chemtrails, causando a onda de frio extremo que atingiu o Texas no início daquele ano. Embora o mito dos chemtrails seja falso, sua aceitação pelo público não é tão surpreendente. Durante a Guerra Fria, o governo britânico realizou mais de 750 ataques simulados de guerra química, expondo centenas de milhares de pessoas ao sulfeto de zinco e cádmio. Na época, o químico era considerado não tóxico, mas ao longo dos anos, os cientistas descobriram que a exposição repetida pode ser cancerígena.
Nas décadas de 1950 e 1960, os Estados Unidos fizeram o mesmo, usando o químico para testar armas biológicas. Apesar do esforço dos teóricos da conspiração na internet para promover a teoria dos chemtrails, ela simplesmente não é verdadeira. Há também a ideia de que a Grande Muralha da China é visível do espaço. Com todas as suas seções combinadas, ela se estende por mais de 21 mil quilômetros, e sua escala é realmente massiva. No entanto, os materiais de construção tornam difícil vê-la do espaço. O olho humano percebe contraste, e a cor da muralha não é muito diferente do Sol ao redor. Alguns astronautas relataram que a Grande Muralha é visível de órbita baixa sob condições específicas de clima e iluminação. Quando o Sol está baixo no horizonte, a muralha projeta sombras que a tornam visível. No entanto, é um mito que muitos gostam de acreditar. Tudo começou em 1932 com um desenho do Ripley's Believe It or Not, que afirmava que a muralha era a maior obra feita pelo homem, a única visível a olho nu da Lua. A visibilidade da muralha do espaço tornou-se um ponto de orgulho para o povo chinês. No entanto, quando Yang Liwei, o primeiro astronauta chinês, retornou de sua missão em 2003, ele admitiu que não viu a Grande Muralha. Isso teve um impacto tão grande que o Ministério da Educação da China revisou os livros didáticos do ensino fundamental, que anteriormente afirmavam que a muralha era visível. Outra mentira que nos dá um senso de orgulho e possibilidade é a alegação de que usamos apenas 10% do nosso cérebro. É uma daquelas coisas que as pessoas dizem em festas para parecerem inteligentes. É tão divertido de discutir que já foi tema de vários filmes sobre pessoas que desbloqueiam habilidades mentais extraordinárias. O que aconteceria se fôssemos capazes de acessar os outros 90%? No filme Fenômeno, de 1996, John Travolta ganha a habilidade de prever terremotos e aprender idiomas estrangeiros em minutos. Em Lucy, de 2014, Scarlett Johansson se torna uma artista marcial super habilidosa, armada com telecinese. E no filme Sem Limites, de 2011, Bradley Cooper escreve um romance e aprende a tocar piano em menos de uma semana. Um estudo da Fundação Michael J. Fox, de 2013, descobriu que 65% dos entrevistados acreditam que usamos apenas 10% do nosso cérebro, e faz sentido. É encorajador pensar que há uma possibilidade de nos tornarmos artistas marciais ou autores prolíficos da noite para o dia, com um pequeno aumento no poder de processamento do nosso cérebro. A verdade é que os cientistas não acreditam que algum dia atingiremos 100% da função cerebral, mas os 100 bilhões de neurônios estão funcionando a um nível significativamente mais alto do que a figura de 10%. Se usássemos apenas 10%, a maioria das lesões cerebrais não teria consequências, e sabemos que não é o caso. E como a seleção natural desencoraja o desenvolvimento de estruturas inúteis em nossos corpos, teria priorizado outras partes de nós em vez de um monte de tecido não funcional na cabeça. As evidências não são apenas teóricas. Imagens como PET e fMRI mostram a atividade cerebral de médicos e cientistas em tempo real. Grandes áreas do cérebro são usadas em todos os tipos de atividades, desde tarefas simples como olhar fotos até as mais complexas como resolver problemas matemáticos. Os pesquisadores ainda não encontraram uma parte do cérebro que não faça nada. É difícil rastrear a origem, mas parece ter aparecido pela primeira vez no prefácio do best-seller de Dale Carnegie de 1936, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mesmo nos primeiros livros de autoajuda, a ideia de que usamos apenas 10% do poder do cérebro fez as pessoas acreditarem no próprio potencial. Talvez você não se torne um gênio da noite para o dia, mas não é uma notícia totalmente ruim. Ainda podemos desenvolver nosso poder cerebral em qualquer estágio da vida, fazendo tarefas mentais desafiadoras. É da nossa natureza procurar soluções rápidas, como ativar alguma parte adormecida do nosso cérebro para avançar. Alguns de nós provavelmente pensaram que comer cenouras nos ajudaria a ver no escuro quando éramos crianças. É verdade que o beta-caroteno encontrado nas cenouras é muito bom para a saúde dos olhos, mas essa verdade foi distorcida até se transformar em um vegetal que realmente nos dá superpoderes. A ideia começou na Segunda Guerra Mundial, como parte da propaganda britânica implementada como medida de segurança durante os ataques Blitzkrieg da Alemanha nazista
O governo britânico decretou apagões em toda a cidade, enquanto a Força Aérea Real enfrentava os aviões de combate alemães. Os aviões britânicos conseguiam rastrear os alemães graças ao desenvolvimento de uma nova tecnologia de radar, mas os militares não podiam tornar esse conhecimento público. Em vez disso, o governo afirmou que as cenouras ajudavam os pilotos britânicos a atacar os aviões alemães no escuro. Portanto, por que o público britânico não pensaria que, ao comer cenouras, conseguiria enxergar melhor durante os apagões? De repente, surgiram anúncios dizendo aos cidadãos que as cenouras mantinham a saúde e ajudavam a enxergar durante os protocolos de blackout, o que desencadeou uma verdadeira mania por cenouras. Embora as cenouras sejam boas para os olhos, elas não proporcionam visão noturna. Além disso, há muitas coisas que nos dizem serem prejudiciais, como o café, que aparentemente atrapalha o crescimento. Felizmente, estudos mostraram que o café está relacionado a uma variedade de efeitos e não há evidências de que ele impeça o crescimento. A cafeína é um supressor de apetite, então podemos não comer tanto, mas isso não afeta significativamente nosso crescimento. Se você beber café durante a gravidez, pode ocasionalmente resultar em um bebê mais leve, mas isso não tem a ver com o café limitando o crescimento após o nascimento. Embora o café não vá impedir o crescimento das crianças, ele pode apresentar uma série de outros problemas de saúde à medida que envelhecemos, como ansiedade, ritmo cardíaco anormal, má qualidade do sono, dores de cabeça e mais. Então, mesmo que tecnicamente uma criança ainda possa crescer forte e saudável, talvez seja melhor recomendar que ela evite o café. E quanto a ficar muito perto de telas ou monitores, isso pode realmente causar danos aos olhos? Não, mas pode causar cansaço ocular, o que é bastante desconfortável. Com mais dispositivos do que nunca em nossas casas, escolas e escritórios, é importante estar atento a como nossos olhos se sentem ao olhar para eles. Você pode perceber sua visão ficando embaçada se estiver muito perto, ou talvez seus olhos fiquem irritados, doloridos ou cansados. As telas não vão causar danos permanentes, mas isso não significa que devemos ficar de olhos arregalados a poucos centímetros delas. Da mesma forma, você pode ser repreendido por estalar os dedos. Um amigo ou parente pode alertá-lo de que estalar os dedos leva a artrite, mas assim como ficar perto das telas, você não está causando danos permanentes ao estalá-los. O som que ouvimos ao estalar os dedos é das bolhas estourando no líquido sinovial que lubrifica nossas articulações. É um som desagradável, mas não faz mal. Na verdade, pessoas que estalam os dedos têm a mesma taxa de artrite que aquelas que não o fazem. A verdadeira questão a se fazer se você gosta de estalar os dedos não é se você vai desenvolver artrite, mas por que você pode estalá-los em primeiro lugar. Para algumas pessoas, estalar os dedos pode aliviar o estresse ou a ansiedade e pode até ser um mecanismo de enfrentamento para uma luta maior de saúde mental. Muitos de nós vivemos em nossas mentes diariamente com mentiras como essas. Acreditamos cegamente em mitos que se originaram décadas, se não séculos atrás, porque é fácil aceitá-los, e muitas vezes é mais simples aceitar algo como verdade, em vez de questionar por que pode não ser. Se podemos aprender algo ao desmascarar esses tipos de mentiras, grandes e pequenas, é que devemos ser mais críticos em relação às afirmações que recebemos. Algo pode entrar em nossas cabeças quando somos jovens e ficar lá, prontos para passarmos para a próxima geração. Algumas dessas afirmações podem não afetar negativamente nossas vidas, mas outras podem nos levar por caminhos perigosamente falsos. A vida, em sua melhor forma, é uma busca constante pela verdade, mesmo que essa verdade possa ser difícil de encontrar. Portanto, mesmo que tecnicamente as crianças possam crescer grandes e fortes, é aconselhável evitar o consumo de café devido aos seus possíveis efeitos colaterais. Além disso, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode causar desconforto ocular significativo, mas sem causar danos permanentes. Da mesma forma, estalar os dedos não leva à artrite, apesar do som desagradável que produz. Em vez de aceitar mitos antigos, devemos questioná-los e buscar a verdade, pois isso nos ajuda a tomar decisões informadas e a evitar caminhos perigosamente falsos.